Vamos abrir nossas Bíblias, Marcos capítulo 10. Marcos 10. Marcos 10, 17 até 31. Marcos 10, 17 a 31. Assim diz a palavra de nosso Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, já ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra seu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando o amor, e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Um jovem vem correndo até Jesus. A motivação pode ser, talvez, por duas motivações. A primeira motivação pode ser para receber o elogio. Afinal, ele era um homem bom. Segundo ele, tem praticado os mandamentos de Deus desde a juventude. Então ele esperava um elogio, já que ele era um religioso, era um homem bom. E pelo texto nós sabemos que ele era um homem religioso, um homem de muitas propriedades, um homem rico, e também o homem, conforme o texto paralelo, Lucas 18, fala que ele era um homem de posição. Jesus, como mestre, como líder, de repente vem um homem tão bom assim, jovem, religioso, rico, de posição, poderia elogiar, aceitar o que essa pessoa busca, para que ele venha fazer parte do grupo de Cristo. Mais para frente, com o decorrer do tempo, quem sabe ele pode se converter, pode realmente entender a verdade e contribuir com a sua riqueza no propósito, a propósito de Cristo. E também, sendo um homem influente, poderia
ajudar a expandir o Evangelho. Mas Jesus, como sendo um mestre perfeito, um bom mestre, ele não fala o que o homem quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir. A diferença entre um profeta, um mestre bom e um profeta falso é aquele que um falso profeta fala, falso mestre fala o que o povo quer ouvir. Mas um bom mestre, um profeta de Deus de verdade, fala o que eles precisam ouvir. E Jesus fala para ele que o que a vida dele, a sua religiosidade, não é suficiente. Falta alguma coisa. Falta. Uma vida religiosa não leva à vida eterna. Não é suficiente a encontrar a vida eterna que esse homem tanto almeja, né? Irmãos, veja, né? O homem, ele é jovem, outro texto fala que ele é jovem, ele é rico, ele é de posição, ele é um homem de uma pessoa religiosa. E por que será que ele procurou, além dessa motivação de elogio, talvez seja de preocupação, né? Esse vazio que ele tem na sua vida, né? Poxa, sendo jovem, rico, influente, religioso, no fundo, no início talvez ele tenha procurado Jesus para receber elogios, mas no fundo, ele procurou Jesus por esse vazio, por essa preocupação, por não ter certeza da vida eterna. E Jesus orienta de uma forma muito clara. Queridos irmãos, muitas vezes nós temos essa ideia de que tendo riqueza, tendo reconhecimento e elogio das pessoas, sendo jovem, um homem, uma pessoa saudável, a pessoa seria feliz. Mas esse texto demonstra claramente que não é verdade isso. Eu creio que, acho que semana passada, ou bem recente, eu creio que muitos acompanharam uma família de certa posição, de certa riqueza, né? Eles brigavam constantemente. O homem, ele era professor, né? Pode diminuir um pouquinho, sim. Obrigado. O homem, marido, ele era professor de inglês, a esposa, professor lá da USP, né? Tinha um filho, acho que 5, 6 anos. Essa briga constante fez com que o marido, né, pulasse de um prédio de 13º andar, um prédio 13º andar, irmãos. O que faz uma pessoa que tem tantos recursos, tantas coisas, né, se matar junto com uma criança? É porque essas coisas jamais podem preencher o vazio. Assim como esse jovem. Se existe alguém aqui que acha que alguma coisa desse mundo pode preencher esse vazio ou dar sentido da vida, essa pessoa está correndo atrás do vento, um esforço vazio. Necessário estarmos atentos ao que Jesus está dizendo. Talvez alguns estejam aqui já tanto tempo na igreja, né, obedecendo, participando, né? Mas se não tem essa paz, se não tem essa certeza de salvação, talvez ele esteja confiando não na pessoa de Jesus Cristo, mas esteja confiando na sua religiosidade. Gostaria de muito que nessa noite, através dessa passagem da Bíblia, possa realmente, né, sair convictos de que recebeu o maior presente, que é a vida eterna. Então o jovem responde, né, mestre, né, tudo eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Olha, a sua religiosidade não é suficiente.
falta essencial, falta essencial. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois então você me segue. Jesus nesse momento não estava de maneira nenhuma está querendo vender a salvação. Olha aí, você entregando todo o dinheiro, né, você vai salvo. Não estava nem vendendo, né? Muito menos estava dizendo que a salvação seria alcançada pelas obras humanas, pelo mérito humano. Muito menos também o fato de ser pobre. Você vem entregando tudo, né? Você ficando pobre, você vai entrar no céu. Não é, de maneira nenhuma, não nesse sentido. Mas abandonar o ídolo, abandonar seu Deus, abandonar aquele que traz, que dá segurança. Para esse jovem, essa riqueza trazia essa segurança. Prometia um futuro tranquilo. Jesus está falando, não. Dessa maneira, você não pode me seguir enquanto você não abandonar seu ídolo. Aqui riqueza, irmãos, não é apenas só bens materiais, mas pode ser a força. A pessoa que tem força, tem uma saúde, ele confia. Eu sou rico, né? Muitas vezes quando cumprimenta, eu sou pobre de dinheiro, mas sou rico da saúde. Eles se vangloriam, eles confiam. Com essa saúde que eu tenho, eu posso enfrentar qualquer situação. Outros falam, outra riqueza pode ser o poder, né? Eu sou poderoso, eu tenho uma influência. Outro pode ser inteligência. Eu sou muito inteligente, eu sou rico na inteligência. E começo a confiar nessas coisas. Essas coisas acabam tornando seus ídolos. Para que nós possamos realmente ter certeza de salvação, receber a vida eterna, precisamos entender o que Jesus quis dizer para esse jovem. Abandona esse ídolo. Qual é seu ídolo? O que te proporciona a segurança? A sua família, seus pais? O que te dá essa segurança? Se abandonar ídolo simboliza arrependimento. Eu quero realmente abandonar essa coisa, essa pessoa que me trazia segurança, mas eu quero mudar a atitude, mudar de valores, mudar o propósito da minha vida. Enquanto não acontecer isso, enquanto não ocorrer arrependimento verdadeiro, não vai receber a vida eterna. Nosso arrependimento também é ter fé em Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo, guardar, obedecer, seguir os passos, exemplos de Jesus Cristo. Assim estaremos recebendo a vida eterna. Como está a sua vida? Jesus quer dar algo muito, muito mais seguro, muito mais, né? Não tem nem comparação essa segurança, essa felicidade verdadeira, essa paz que Jesus pode proporcionar. Só que enquanto não abandonar seu ídolo, não vai poder seguir Jesus Cristo. Uma ilustração tão, que já contei, mas eu creio que vale a pena relembrar, ressaltar. Hoje tem tantos que seguram seu ídolo com tanta força, sabe que está, acabando, mas não conseguem largar. Na região lá da África, eles, para caçar macacos, eles amarram numa corrente, num coco, e faz um buraquinho, e lá dentro colocam um amendoim. O macaco chega e vê aquele amendoim, ele coloca a mão, ele segura aquele amendoim e não consegue salvar. A hora que quer fugir daquela situação, ele não consegue, porque ele não quer largar aquele amendoim. E começa até a sangrar, mas ele fica segurando com a mão fechada. Daqui a pouco vem os caçadores e levam.
Hoje, tantos estão segurando, né, aquilo que traz segurança, aquilo que traz felicidade passageiro, uma segurança falsa, né? Pode ser dinheiro, pode ser família, pode ser uma novela, pode ser um time de futebol, né? Pode ser emprego, pode ser internet, qualquer coisa que realmente quer buscar o sentido da vida nessas coisas. Então essa pessoa está perdendo algo muito maior, algo incomparável, que é salvação em Jesus Cristo. Existe alguém por acaso aqui que realmente está segurando esse amendoim, hora de abandonar e até chegar até Jesus Cristo. Salvação não é pela religiosidade. Pela religião não, a salvação não pode ser comprada. Acontece quando abandonamos ídolos. Nós arrependemos, mudamos de atitude, mudamos de propósito e nós temos fé em Jesus Cristo. Que Cristo morreu lá na cruz em nosso lugar para nos dar a vida eterna. E continuando, né? Aí Jesus fala, aí ele então sai contrariado com a palavra de Cristo. Ele retira-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O próprio Jesus disse no Sermão do Monte, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Outro termo fala, Mamon, é o Deus da riqueza. Não dá para servir dois deuses. É necessário abandonar um Deus para servir o Deus verdadeiro. Esse homem, então, ele sai triste. Ele sai porque aquela segurança que dinheiro trazia, ele ficou questionando. Será que Jesus traz a segurança que esse dinheiro traz para mim? Mas ele preferiu buscar a segurança em dinheiro e retirou-se triste. O texto em seguinte, Jesus reforça como é difícil entrar no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranham. Os discípulos ficam desorientados com essas palavras. Por quê, irmãos? Tanto naquela época como no dia de hoje, acham que a riqueza está relacionada com a bênção. Esse homem era abençoado por Deus. Mas como que o homem abençoado não vai entrar no céu? Como que vai acontecer isso? Toma muito cuidado com essa teologia da prosperidade. Toma muito cuidado. Nem sempre uma pessoa rica simboliza que foi abençoado por Deus. De repente esse dinheiro foi adquirido de uma forma ilícita, né? E talvez nem tenha vindo de Deus. Então por isso nós não podemos, né, jamais ter essa ideia. Aquela pessoa rica é abençoada. Uma pessoa que passa tanta necessidade, uma pessoa amaldiçoada, de maneira nenhuma. Isso é reforçado lá no finalzinho, versículo 31. Porque muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Né? O que significa isso? Os valores do reino de Deus é diferente do reino daqui na terra. É diferente. Aqui na terra, acho que pessoa rica é uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz. Na verdade, pode ser que não seja isso a verdade, né? O que é primeiro lá no céu, aqui na terra, é último, e vice-versa. Esse mesmo livro, Marcos capítulo 8, 34 a 36. Vamos abrir? Marcos 8, 34 a 36. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar-se a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro,
perder sua alma. Né? O mundo, né? Todo mundo quer, né? Não quer negar a si mesmo, quer que eu cresça cada vez mais, e ninguém quer carregar a cruz. Cruz é para os outros, para mim eu quero uma poltrona macia. Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Mas no reino de Deus é diferente. Ainda nesse mesmo capítulo, Marcos capítulo 10, 43 a 45, novamente mostra essa inversão de valores, referente ao céu e aqui na terra. Marcos 10, 43 a 45 diz assim: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. O que parece aqui na terra certo, para o reino de Deus, para os valores, para a referência do reino de Deus, é errado. O que é primeiro aqui, lá não vale nada. O que parece aqui não vale nada, lá no céu é importante. Aqui todo mundo quer ser grande, quer ser servido. Jesus fala, o reino de Deus é diferente. Quem quiser ser primeiro entre vós, que seja servo de todos. Servo de todos. Nesse mesmo capítulo nós temos no final a cura do cego de Jericó, que mostra isso, que mostra quem era esse outro homem. O homem era mendigo e cego. Eles achavam que era amaldiçoado. E quando essa pessoa começou a clamar a Jesus, falaram para ficar quieto. Mas ele gritou mais ainda: ó filho de Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cada vez gritava mais, pedindo a misericórdia de Jesus Cristo. Nós temos essa diferença, né? Esse ponto de vista, essa referência, esses valores diferentes do reino de Deus, reinos daqui na terra. Eles achavam que rico seria salvo, esse Bartimeu, cego e mendigo, seria lançado, seria uma pessoa perdida, amaldiçoada. Mas Jesus, né, cura e proporciona a salvação para esse cego de Jericó, porque ele reconhece que é pecador. Que ele reconhece pecador. E a Bíblia é muito clara, irmãos. Tanto ricos como pobres, todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Só uma pessoa que reconhece com humildade que é pecador, uma pecadora, aí sim pode receber o maior presente que Deus concede gratuitamente através de Jesus Cristo. Todos pecaram e o único caminho é Jesus Cristo. Queridos irmãos, qual é a sua referência para avaliar as coisas? Nós não podemos, já nós como cidadão do reino de Deus, irmãos, a nossa referência, nossos valores não pode ser do mundo. Tem que ser diferente. Tem que ser baseado no reino de Deus. E esse jovem rico, não quis perder essa riqueza passageira e provavelmente ele perdeu a vida eterna. Mas contrário daquele mendigo, cego mendigo, ele clama pela misericórdia de Cristo. E quando fala que Jesus estava chamando, né, vamos abrir Marcos 10, 50. Marcos 50 diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Lançou fora a capa. A capa talvez seja seu único bem. Mas ele lançou. Eu não vou precisar mais disso, porque ele vai me curar. Com a cura, eu vou trabalhar, eu vou ter dignidade. Eu não vou precisar mais dessa capa. Se nós olharmos no Velho Testamento, né,
para algumas pessoas, né, lá no Êxodo, lá fala o seguinte: se o teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque com ela que se cobre e a veste seu corpo. Né? E o Deuteronômio 24:13 fala manto. Manto para algumas pessoas é o único bem. E fala que tem que devolver antes do pôr do sol para que com ela possa se cobrir. Talvez esse cego mendigo é o único bem. Ele lançou fora, entregou para que pudesse seguir Jesus Cristo. E o resultado é que ele foi curado e ouviu a palavra de Cristo. Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Esse contraste. Aos olhos dos homens parece uma pessoa abençoada, justa, o final dele é triste. Retirou-se triste. Mas alguém que parecia amaldiçoada, ele arrepende, busca Cristo com humildade. Ele lança fora a sua capa. Agora ele é curado, não só cura, mas ele foi salva. E ele agora segue Jesus estrada afora. Nós precisamos mudar esse ponto de vista. E também, para terminarmos, para os que já abandonaram seus ídolos, estão seguindo Jesus Cristo, tem um recado muito importante. Vamos ler Marcos 10, versículo 28 até 30. Marcos 10, 28 a 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado a casa, ou irmãos e irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, e que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O Pedro está dizendo: esse jovem rico, e não quis abandonar, mas Senhor Jesus, nós abandonamos tudo. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Quais são os resultados? Qual vai ser a consequência? Nós somos diferentes desse jovem rico. E Jesus fala: em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos e irmãs, ou a mãe, o pai, o filho, o campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, e que não receba no presente o centúplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e o campo, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Talvez vocês vão receber nesse mundo muitas bênçãos. Vocês vão receber, vão ter mais irmãos, vão ter uma nova família, vocês vão ser abençoados. Né? Mas se porventura isso não acontecer, por causa das perseguições, né? no mundo por vir, com certeza vão receber. Com certeza vocês vão receber. Vamos abrir Romanos 8, 17 e 18. Romanos 8, 17 e 18. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala com essa certeza, né? Nós somos herdeiros de Deus, né? Nós podemos ser perseguidos, nós podemos sofrer por causa de Cristo, mas também com Ele nós vamos ser glorificados. Essa certeza absoluta que os sofrimentos do tempo presente não são comparados para a glória que vai ser revelada no reino eterno. Que esse jovem rico não percebeu isso.
Mas o Bartimeu percebeu, lançou seu único bem, que é a capa. Ainda vamos abrir 1 Coríntios capítulo 15, 42 a 44. 1 Coríntios capítulo 15, 42 a 44. 1 Coríntios 15, 42 a 44 diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Que passagem fascinante, irmãos. Se nós abrir mãos desse corpo, não viver em função desse corpo corruptível, mas no reino eterno, no dia que Cristo ressuscita, nós teremos esse corpo na corrupção, vai ressuscitar na incorrupção. Se nós morremos para essa desonra desse mundo, nós ressuscitaremos na glória. Se nós semearmos na fraqueza, os que creem em Jesus, vai ressuscitar em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Que troca maravilhosa, que esse jovem rico não quis fazer. Ele achava que o dinheiro, a riqueza, traria essa segurança, traria a felicidade. Foi um engano, um grande engano. Quem realmente pode nos dar a vida eterna é Jesus Cristo. Alguns irmãos que, por causa de Cristo, que abriu mão de muitas coisas, que possa estar passando alguma dificuldade, alguma perseguição, lembre, essa pergunta que o Pedro fez: e nós, desde que nós deixamos tudo e te seguimos? E Jesus deixou bem claro: vocês vão receber uma recompensa imensa. Vocês vão ser perseguidos, mas vocês vão ter grande recompensa. A vocês que deixaram seus ídolos, a vocês que abandonaram seus ídolos, vocês vão ter a grande recompensa. Pode ser aqui na terra também, mas no reino eterno é com certeza. Com essa certeza, nós possamos prosseguir, e continuar servindo esse Deus que nos escolheu em meio de tantas pessoas e que nos revela essa verdade e que já fez esse convite para cada um de nós. E a você que ainda continua segurando seus ídolos, é o tempo de abandonar e seguir Jesus. Aí sim, quando começa uma verdadeira vida, e depois, quando Cristo voltar, nós participaremos do reino eterno para toda a eternidade. E que nós não possamos viver em função dos valores. A referência nossa não pode ser do mundo. Por quê? Porque para o reino de Deus, muitos serão últimos, os últimos serão primeiros.